Olá pessoal, a gente está começando o mês de setembro, né? E junto dele temos a campanha do Setembro Amarelo, né? Que é a campanha de conscientização da importância da saúde mental e emocional, de alguma maneira, de certa forma, né? Mas na verdade é uma campanha que prioriza a valorização da vida, né? E o combate à autoaniquilação. E aí, nesse mês, todos os psicólogos, né, profissionais de saúde mental, de modo geral, fazem palestras, né, rodas de conversa, em torno de temas relacionados a bem-estar, né, não necessariamente transtornos emocionais, mas também sobre os transtornos emocionais, é importante que a gente fale. Porém, eu acho que é importante a gente sempre pensar, frisar que um transtorno emocional, por exemplo, a depressão, um transtorno de humor, como do tipo depressão, advém de coisas que talvez, claro que a gente sabe que a depressão é uma doença que é multifatorial, né? Então não é só uma causa ambiental ou uma causa biológica, genética ou social, né? São vários fatores que podem estar relacionados, circunstâncias de vida. Mas a gente sabe que no cerne da depressão existe muitas vezes emoções que foram desqualificadas, né? Então quando a gente percebe que muitas vezes uma criança e os adolescentes e os adultos de modo geral também, nós nem sabemos quais são nossas emoções básicas. Então assim, o trabalho de psicoorientação na psicoterapia também prioriza que a gente identifique as nossas emoções, né? Não as desqualifique, e que a gente possa aprender a lidar com essas emoções, que a partir dessas emoções, né, então a gente sabe hoje, a partir de estudar psicologia positiva, que nós temos essas emoções básicas, né, eu gosto sempre de frisar, falo sempre sobre isso, né, que são 4 emoções negativas, então nós temos a raiva, o medo, a tristeza e o nojo, uma emoção positiva, que é a alegria, e uma emoção neutra, que é a surpresa, né. Ou seja, se a gente parar para pensar, nós temos realmente um viés na negatividade, nós temos mais emoções negativas. Então, é muito mais fácil a gente perceber os aspectos negativos dos ambientes, tanto os ambientes externos a nós quanto o nosso próprio ambiente interno. Entretanto, também é importante que a gente fale que muitas vezes a gente não percebe, nesse corre-corre da vida cotidiana, a gente não percebe sinais importantes de que alguma coisa está errada na nossa saúde mental e emocional. Então, eu acredito que seria bom dizer aqui que, por exemplo, a gente percebe que alguma coisa está errada no nosso sono. Houve uma mudança na nossa rotina de sono, na nossa higiene do sono. Houve uma mudança na nossa alimentação, né? De repente a gente está mais irritadiço, ou está mais emotivo, chorando com mais facilidade. Então, isso aí já pode ser um sinal de que alguma coisa está diferente, né? Que alguma coisa pode estar acontecendo, que aí sinaliza que a gente precisa buscar ajuda muitas vezes, né? Uma coisa importante a gente saber é que às vezes a gente não consegue perceber essas alterações que acontecem no nosso psiquismo, né? É muito mais fácil que outra pessoa perceba, né? Por isso que é a importância que a gente não se isole, né? O isolamento, além de ser ruim, porque nós somos seres sociais, né? Nós precisamos uns dos outros, né? Nós não somos ilhas, por mais que a gente queira, mas nós somos seres interdependentes. Muitas coisas, por exemplo, pensamentos intrusivos, pensamentos desadaptativos, a gente só consegue dissuadir, dissolver a partir da nossa convivência com outras pessoas, que podem realmente nos revelar que aquilo que a gente pensa não é real, né? Por isso que, mesmo quando você não tem uma rede de apoio, quando você não tem familiares que possam te ajudar, você não precisa sofrer sozinho, você deve entender que você tem o direito de buscar ajuda, né? Se você não pode pagar por um psicólogo particular, né? Você pode buscar ajuda pela porta de entrada do SUS, né? Que aí temos as ESFs, né? Que é o antigo PSF, né? Que no NASF, na rede NASF, eu acredito que é assim que se chama, né, o nome, que é o Núcleo de Atenção à Saúde da Família. Existe psicólogo sim, que atende gratuito. Outra coisa, por exemplo, na cidade como Juazeiro do Norte, aqui no Ceará, sabemos que nós temos várias faculdades de psicologia, né, que tem as clínicas escolas. Então lá você vai poder fazer um acompanhamento psicológico pagando pouquíssimo, né? É um valor apenas simbólico.
Então, a gente também sabe que existe o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que você pode ligar. Eu não me lembro agora o número, se eu não me engano é 180, mas eu não tenho certeza, tá, pessoal? Mas você pode ligar para o CVV, existem... existe outro núcleo, que agora eu não estou lembrando o nome, que a pessoa também pode ligar para os adolescentes e pedir ajuda. Então, assim, a gente não pode sofrer sozinho, né? É importante que a gente busque ajuda, sim. Nós temos uma tendência sempre a desqualificar as nossas emoções, né? Então, a gente não deve fazer isso. Então, claro que se a gente tivesse um apoio familiar, seria muito melhor, né? Então, muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida e que a gente acredita que aquilo nunca vai acabar, que aquela dor nunca vai diminuir, nunca vai minorar, né? E isso não é real, né? Todo mundo sofre, né? Tem até uma música que eu gosto, que eu indico bastante, que é uma música do Ram, né? Do grupo Ram, que é aquela Everybody Hurts, né? Que todo mundo sofre. E assim como a alegria ela passa também, a tristeza também passa, né? E aí se a gente se isola no quarto escuro, chorando, ouvindo música triste, a tendência é que a nossa tristeza aumente, né? E que a gente comece a desenvolver um sentimento de autodesvalia, né? Um sentimento de um autoconceito negativo, né? Por isso que a importância de a gente buscar uma ajuda profissional também, né? Quando a gente está num ambiente, quando a gente não tem nenhuma rede de apoio, ou quando a gente está num ambiente que é tóxico, que também sabemos que ambientes tóxicos, né? Relacionamentos de codependência, relacionamentos abusivos, né? Isso vai fazendo com que a gente vá reduzindo nosso autoconceito e que a gente vai conseguindo, entendendo que o problema é a gente, né? Então a gente passa a desvalorizar, né? Porque é um sentimento muito comum, pessoas que estão com o pé nos sentimentos e de ações, né, de autoaniquilação, é de que o mundo vai ficar melhor sem elas. Isso não é real, isso não é verdade, né? Sempre existem outras alternativas, né? A gente precisa, pelo menos, ter um tempo para falar sobre a nossa dor, sobre a nossa angústia, sobre as nossas tristezas e entender que muitas vezes a gente, conversando com alguém, uma pessoa que a gente realmente possa confiar, a gente tem a condição, porque quando a gente fala, né, a gente chama isso de catarse, quando a gente fala, a gente também se escuta. E é como se a gente vomitasse toda aquela mágoa, toda aquela tristeza que está acumulada no nosso interior, no nosso íntimo. E aí a gente começa a perceber as coisas de uma outra maneira, né? Como eu também te falado no início, nós temos uma tendência a ter muitos pensamentos desadaptativos, pensamentos ruins, né? Pensamentos de cunho disfuncional. E quando a gente fica só com aqueles nossos pensamentos, alimentando eles, a tendência é que a gente vai acreditando, achando que aquilo é real. E não é. Pensamentos, eles são apenas ideias, eles não são fatos. Mas a gente precisa de uma outra pessoa para nos ajudar, muitas vezes, a entender que aquilo não é real ou que podem haver outras alternativas, podem haver outras explicações, né? E que a gente pode encontrar uma luz no fim do túnel e não é um trem, pode ser realmente uma luz indicando uma libertação, né? Então, esse mês de setembro amarelo, né? E aí eu tô até de vestido amarelo, que é para representar, mostra isso, que a gente pode e deve pedir ajuda, que a gente não deve sofrer sozinho, não deve ficar... Quando a gente percebe que nós estamos tendo muitos pensamentos disfuncionais sobre nós mesmos, sobre as pessoas e o mundo, sobre o futuro, o ideal é buscar ajuda. Então, fica aí a dica desse mês, né, da campanha de Setembro Amarelo. Quem achar interessante, quem quiser pesquisar mais, pesquise. Tem muita coisa falando sobre essa campanha nas redes sociais, na internet. E é isso.